E aí, meus amigos, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar da função valor absoluto, ou função modular, ou módulo de um número real, e vamos fazer alguns exemplos aí. Então, vamos começar, né? Quem que é o módulo? O que é essa função? O que ela faz? Então, dado um número real, qualquer, o módulo, ou valor absoluto de x, é um número que faz, é uma função que faz a seguinte coisa. Se esse número x for positivo, for não negativo, na verdade, tá? Então se x for maior ou igual a zero, eu mantenho o número, e se esse número for negativo, eu troco o sinal dele. Então, qual que é a missão dessa função módulo, valor absoluto aí na Terra? A missão dela é transformar qualquer número num número positivo. Então, se o número de entrada for um número positivo, ele mantém. Se o número de entrada for negativo, ele troca o sinal para transformar ele em um número positivo. O gráfico dessa função é conhecido e é relativamente simples de desenhar. Tá? Ele funciona como se fosse uma reflexão. Então, se eu imaginar aqui que eu tenho um raio de luz aqui que parte aqui e bate na origem, ele vai ser refletido aqui, tá? Com um ângulo de 45 graus ou π sobre 4. Esse é o gráfico dessa função aqui, módulo de x, beleza? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, começar com um exemplo bem simples. Esse aqui é exemplo 1. Se x, por exemplo, é um número maior ou igual a zero, x igual a 2, então o módulo de 2, módulo de x, ele vai ser simplesmente 2. Como o número que entrou é positivo, então tirar o módulo dele não vai fazer nenhuma diferença. Se por outro lado, o número que entrou, se eu pegar aqui, por exemplo, x igual a menos 4 for um número negativo, então o módulo de menos 4 ele vai ser menos 4, que vai ser o número 4, que é o número positivo. Então a missão, como eu disse, na Terra do módulo é fazer isso, transformar um número que é qualquer no número sempre positivo. E o gráfico dele é aquele que está representado ali assim. Vamos fazer um último exemplo aqui mais interessante, que é o seguinte. Vamos pegar uma função, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a x mais módulo de menos 2 mais módulo de x menos 3. E meu objetivo é reescrever essa função sem usar o módulo e ver como que essa função se comporta e fazer o gráfico dela. Tá? Então o objetivo aqui é reescrever sem o módulo. Sem o módulo, beleza? Como que a gente vai fazer então para reescrever essa função sem o módulo? A primeira observação que eu faço aqui é o seguinte: eu tenho ali módulo de menos 2. Módulo de menos 2 vai transformar o número menos 2 no número 2. Então, basicamente eu posso reescrever essa função desse jeito aqui, ok? E agora? Observe que eu tenho um módulo, e esse número que está dentro do módulo, como eu não conheço o x, ele pode ser tanto um número positivo, como 0, como um número negativo. Se x for igual a 3, esse número aí dá 0. Se x for maior do que 3, ele vai ser positivo. Se for menor que 3, ele vai ser negativo. De acordo? Então, como esse número ele tem essas... Enfim, ele pode ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 0, eu vou separar em dois casos, tá? Então, vou chamar aqui de primeiro caso, que é se x menos 3 for maior ou igual a 0. Se x menos 3 for maior ou igual a 0, o módulo de x menos 3 é igual a x menos 3. Por quê? Se x menos 3 é maior ou igual a 0, todo número lá dentro é não negativo, e aí o módulo simplesmente não faz nada, porque o número já é não negativo, beleza? E aí nesse caso, o que vai acontecer? F de x vai ser x mais 2 mais x menos 3, que é igual a, na verdade, 2x menos 1. Beleza? Isso aqui é verdade se o x for maior do que 3, ou se você preferir, x menos 3 for maior do que 0. Qual que é o nosso segundo caso? O nosso segundo caso é quando o x menos 3 é negativo. Quando o x menos 3 é negativo, ou seja, o que está dentro do módulo é negativo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar o sinal. Então, quando x menos 3 é negativo, isso aqui na verdade é menos x menos 3, beleza? E o que acontece com a função no final quando eu estou com valores negativos ali? Então a minha função f, ela vai ficar com essa cara aqui, ela vai ser x mais 2 mais menos x
menos 3, que nesse caso vai ficar x mais 2 menos x mais 3, posso cortar o x com menos x, isso aqui vai dar 5. O que, resumindo esses dois casos aí, nos vai trazer? Então, resumindo, o que a gente tem é o seguinte, o que a gente vai ter é que f de x, ela na verdade se divide em dois pedaços na sua definição. Se, por acaso, o número for maior ou igual a 3, o que vai acontecer com a função? Ela é linear e dá 2x menos 1. Se o número for menor do que 3, o que vai acontecer? A minha função vale 5. E aí, nesse caso em particular, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, se eu fizer o gráfico dela aqui, posso fazer o gráfico sem muita dificuldade, ele diz o seguinte, se eu estou aqui com ponto 3, todo mundo para trás do 3 vai fazer com que essa função seja quanto? Igual a 5. Dali para frente, ela é uma reta que cresce. É uma reta 2x menos 1. Então o esboço do gráfico dessa função é algo mais ou menos nesse sentido. Para trás do 3, ela vai ser sempre constante igual a 5. Para frente do 3, ela é uma função crescente dada por essa equação de reta aí, 2x menos 1. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Adeus!